A paz do Senhor, glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. A Igreja de Cristo, todos reunidos para adorar a esse Deus maravilhoso. Neste culto de cura e libertação. Vamos voltar o nosso coração, a nossa mente ao Papai. Porque nós queremos render todo o louvor e toda a adoração. E nós queremos aprender mais de Deus. Não é o suficiente o que nós temos aprendido, Senhor. Nós sabemos que tem mais do Senhor, mais águas profundas que podemos mergulhar e podemos ter ali um relacionamento com o Senhor, aquele relacionamento que realmente o Senhor quer que a gente tenha com Ele. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Essa palavra é apenas um trecho que eu vou pegar desse texto. Ela diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não quero tirar proveito nenhum e pegar apenas um versículo desse texto para dizer para você: tudo é lícito sim, mas nem tudo convém. Nós estamos num tempo que Satanás vem inserido no mundo coisas para tirar a nossa atenção e o nosso foco do Senhor. E às vezes nós achamos que muitas coisas que fazemos não geram consequência na nossa vida. Mas eu quero te pedir para que você fique atento. Porque como falei com os juvenis ontem, a vida não é uma brincadeira. Nós precisamos levar a vida com seriedade. Precisamos levar o propósito de Deus com seriedade. O Senhor nos criou para adorar a Ele. E que nós não possamos nos contaminar com as coisas desse mundo. Porque eu estou aqui nesta noite falando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Porque logo mais aí teremos uma festividade que não agrada o coração de Deus. Que se eu estiver nessa festividade, de que maneira e de que forma eu vou adorar a Deus? E nós precisamos meditar sobre isso, irmãos. Porque o diabo, ele quer criar situações para que os filhos de Deus se afastem da presença de Deus e deixem de cultuar ao Senhor, para que a gente passe a cultuar coisas que não fazem parte da presença de Deus. E para isso, que não fazem parte do Senhor. E que nós não possamos, como estar aqui no versículo, em que Paulo está ali exortando uma igreja e ensinando: olha, todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas o convém. Às vezes não convém certas atitudes que nós temos como cristão. E eu estou falando claramente da festa do Halloween, do sábado. Que não é uma festa que agrada o coração do Senhor. Não é uma festa que há coisas voltadas para Deus. E talvez não, com toda certeza, se eu estiver ali, de que forma que eu poderei adorar a Deus ali naquela festa? E como eu ministrei para as crianças, o intuito dessa festa é trazer paz e alegria. A intenção dessa festa é nos trazer medo, pavor e terror. E nos fazer acreditar em certas coisas e nos fazer adorar certas coisas que não agradam o coração de Deus. Então pense sobre isso, reflita. E anseie estar na presença de Deus, porque um dia o meu orgulho, nosso orgulho, nos tirou do jardim. Mas a humildade do Senhor foi tão grande que ela nos deu uma nova chance. E você tem essa nova chance. Então, olhe para as coisas do alto. Olhe para Jesus. Deixe o reino de Deus vir na sua vida. Aceite Jesus como teu Salvador e receba o reino de Deus como primeiro na sua vida, como primazia na sua vida. Deixe a presença de Deus invadir o teu coração. E se você tiver que prestar adoração, preste somente a Deus. E se você tiver que fazer algo, seja para adorar a Deus. Não perca tempo com coisas que vão encher o seu coração das coisas que não são as coisas que o Senhor deseja que você creia. E que você sinta. E que você receba. Porque da boca, o coração fala daquilo que... A boca fala aquilo que o coração está cheio. Enche o seu coração das coisas de Deus. E lembre-se, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos adorar a Deus e declarar: eu quero conhecer ao Senhor. E através dessa canção refletir que um dia o nosso orgulho nos tirou da presença de Deus. Mas Deus, com seu imenso amor por nós, nos deu uma nova chance. E nada que você der para o Senhor vai poder pagar. Nada.
Porque isso não custa dinheiro. Isso é a sua atitude. É quando você abre a boca e declara: Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Que o Senhor é o mais belo entre todos. Entre tudo. Entre todos e entre tudo o Senhor é o mais belo. Amém? Glorioso é o nome do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca de um amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declarei no seu lar, na tua casa. Você que está a primeira vez conosco, declare Jesus Cristo como teu Salvador. Se você ainda não está certo disso, ore na presença de Deus para que o Espírito de Santo revele. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Não só de contigo, Senhor, de ouvir o teu nome, mas de eu contigo andar, ó Deus. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Deus, vamos glorificar a Deus nessa noite. De todo o teu coração, que não seja mais um culto, mas que de todo o teu coração você encontre ao Senhor. Ouça a voz de Deus falando com você. Ouça a voz de Deus te consertando. Ouça a voz de Deus dizendo: meu filho, estou com saudades de você. Volte-se a mim. Volte-se a mim, ainda é tempo. Escute este clamor do Senhor, porque o Senhor de fato, Ele fala conosco todos os dias. Se abra ao Senhor e clame a Deus. Aleluia. Glorifique o Senhor, a este nome que tem poder.
Glorificado seja o seu nome, papai. E nesta noite nós nos prostramos diante da tua presença, inclinamos, ó Deus, a nossa fronte, pai. Porque nós queremos mais, Deus, e tu és bem-vindo. Toma a direção da nossa vida, pai. E sobra sobre nós, Deus, o teu Espírito. Amados, dê a direção da sua vida. Dê o governo da sua vida ao Senhor, para que você alcance esse reino. Dê o governo a Ele, porque Ele fará o sobrenatural. Ele fará o extraordinário. Viva! É um desafio. Viva! Viva as maravilhas de Deus. Talvez, como nós temos falado a muitos aqui, em muitos cultos, talvez você passará por um deserto, mas você passará de uma forma diferente. Talvez você viverá um momento que você não estava esperando, mas lá na frente você vai ver que o Senhor estava no controle desde o começo. O Senhor sempre está no controle. Deixe a sua vida, deixe o seu caminho na presença do Senhor. E que se abra os céus, e que venha o teu reino, o teu mover, porque a nossa esperança, a nossa fé, Senhor, está voltada no Senhor. E tu és bem-vindo aqui em nosso coração, e toma direção. E Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Te queremos, papai, não só da boca para fora, Deus, mas queremos buscar de dia e de noite, que o primeiro pensamento da manhã seja o Senhor, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença, Senhor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito
Senhor aí, declare palavras de adoração ao teu Deus, porque nesta noite está a igreja do Senhor reunida só para adorar a esse Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez. Um Deus que zela por cada um de nós. Aleluia, que se abra os céus e os céus que estão fechados sejam abertos no nome de Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem sobre as nossas vidas, Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. No céu, o teu reino vem. Glorificado seja o teu nome, Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem sobre nós. Nossa fé está, Senhor, alicerçada no Senhor. Aleluia, Deus, nós te glorificamos nessa noite, Deus. Exaltamos o teu santo nome com muita alegria. Nós entoamos esses louvores, esses cânticos, porque nós estamos nesta festa para o Senhor, neste culto onde nós nos reunimos como igreja para te adorar, como corpo de Cristo para te adorar. Oh Senhor, sedentos da tua palavra, sedentos do teu amor, sedentos, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem disponível para nós, Deus. Não nos afasta do mal, Senhor. Nós não queremos nos aproximar e fazer coisas que são abomináveis e que não agradam o teu coração, porque o nosso prazer é te adorar, ó Deus. E nós não queremos ser cumpridores de leis, Pai, mas nós queremos cumprir a palavra pelo amor que nós temos ao Senhor. Como o Senhor nos deixou os mandamentos de amar a Deus e ao nosso próximo, nós queremos amar o Senhor, papai. E por isso nós não queremos fazer coisas que não agradam ao Senhor. Não queremos pecar, Senhor. Oh Deus, por amor ao Senhor, pela adoração que temos ao Senhor, que possamos aprender, ó Deus, a nos relacionar com o Senhor, a nos aproximar do que está sedento por um relacionamento com o Filho, como o Senhor é, que nos chama, papai, todos os dias. Vem, filhinho, vem, eu estou aqui. Que nós possamos ouvir a tua voz e nos prostrar, nos inclinar na tua presença, Senhor, e receber este manjar espiritual maravilhoso, esse alimento que o Senhor tem para cada um de nós. Continua falando através da boca do pregador desta noite. Queremos ouvir a tua voz, papai, o que o Senhor tem para falar, e que nesta noite seja uma noite, Pai, de transformação, porque nós aceitamos ser transformados pelo Senhor, como o Senhor disse, como o Senhor fez. Através do nosso orgulho, nós saímos do jardim, mas através da sua humildade, o Senhor colocou o jardim dentro de nós. Que possamos glorificar por isso, e que possamos aceitar esse presente do Senhor, que é de graça, oh Deus, vindos dos céus para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora nós iremos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, através do Wesley, que estará trazendo a palavra hoje. Deus abençoe.
A graça e a paz do nosso Deus seja com toda a igreja reunida neste momento diante do Senhor. Amém? Culto de libertação e cura interior. Quando nós olhamos para este tema de culto, nós imaginamos a nossa necessidade, imaginamos a nossa pequenez diante do Senhor, diante de Deus, que é grande e poderoso. E a nossa pequenez, a nossa fragilidade como servos humanos, como seres humanos, depende muito do Senhor. E depende a cada dia de nós estarmos sendo libertados das armadilhas que o mundo tenta nos colocar. E sermos restaurados para que nós possamos viver uma vida plena diante do Senhor. Para esta noite, nós queríamos refletir sobre um desafio que Deus tem para nós. Desafio esse que primeiro Deus quer trabalhar na nossa vida, quer trabalhar comigo e quer trabalhar com você, para que depois, num segundo instante, Ele possa trabalhar através de mim, através de você. O desafio então é olhar para nós, olharmos para dentro de nós, para que em seguida nós possamos olhar além de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Uma passagem já bem conhecida, mas creio eu que Deus tem algo para falar, algo para o nosso entendimento, o nosso coração, através desse texto. Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar diante de Ti. Neste momento, fala conosco, ó Pai. Seja a Tua palavra, seja a voz do Teu Santo Espírito falando através de cada coração, de cada mente aqui neste momento. Que não seja eu, mas seja o Senhor a falar com cada um. Toca-nos, ó Pai, para que nós possamos sentir a Tua voz, ouvir a Tua voz e agir, ó Pai, conforme a Sua determinação.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua providência. Amém. O versículo que eu quero chamar a atenção é o versículo de número 6, onde Pedro, olhando para aquele homem necessitado, diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olhando para a vida de Pedro, nós podemos olhar para esta frase como sendo um resumo da vida de Pedro. Algo que marcou a sua vida depois que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo ali no Pentecostes. Com esta frase, nós podemos perceber a essência do caráter de Pedro. Aquilo que marcou a vida de Pedro. Nós também podemos entender, a partir desta frase, a partir desse momento, o principal modo de agir de Pedro a partir do Pentecostes. Pedro, homem cheio do Espírito Santo, viveu para tornar o Evangelho vivo e real na vida das pessoas necessitadas. Nós podemos fazer um paralelo desse texto com uma passagem que se encontra lá em Marcos capítulo 14, versículo 16, quando da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus olha para os discípulos diante daquela multidão faminta, e Jesus diz para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós vamos fazer um paralelo desses dois textos, mas voltando aqui a respeito de Pedro, nós já estudamos em escola dominical falando a respeito de Pedro e percebemos que naquele momento em que Jesus estava para ser crucificado, Pedro, de forma até impulsiva, se mostrando tempestivo, se mostrando cheio de si, ele diz: não, eu não vou te negar. Haja o que houver, eu não vou te negar. Só que ao negar Jesus, finalmente a sua fraqueza se revelou. E Pedro, eu acho que tentou até se esconder da própria sombra, tal a vergonha que ele sentiu de si mesmo. No entanto, sabemos que Pedro teve um encontro com Cristo e foi desafiado a apacentar as ovelhas. Pedro recebeu o batismo no Pentecostes, e a partir desta experiência, nós temos um novo Pedro. E desde que Pedro entendeu pelo sacrifício de Jesus na cruz, doando-se a si mesmo em favor de cada ser humano, Pedro, então cheio do Espírito Santo, também passa a doar-se para cada vida que ele encontrava. Ele queria dar o que mais o mundo precisava. E aqui nesse trecho nós podemos perceber que esse coxo que está sentado à porta do templo, ele está representando o mundo necessitado. Nós temos nos primeiros capítulos do livro de Atos o registro de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, entregues à ação do Espírito, trabalhando incansavelmente e apaixonadamente em dar ao mundo o que o mundo precisava, e a igreja crescia e se multiplicava. A gente vê isso nos primeiros capítulos de Atos. E aqui em Atos 3:6, nós temos Pedro sob a autoridade de Jesus dizendo ao coxo: levanta-te e anda. Pedro,
debaixo da autoridade de Jesus, daquele que criou os céus e a terra, dizendo para aquele coxo: levanta-te e anda. Aqui nós temos uma analogia muito importante. É o poder de Jesus Cristo se expressando na vida de homens e mulheres, que levanta a todo o homem em situação humilhante que se encontra. Pedro e João tinham ido à porta do templo à hora nona, cerca de 3 horas da tarde. E à porta do templo, um mendigo e coxo de nascença pede esmolas para Pedro. Pedro estava indo para orar. Essa cena descrita por esse texto é uma cena que não é muito estranha para nós nos dias de hoje. Nós podemos imaginar com facilidade. Podemos imaginar que talvez Pedro pudesse ter passado direto, ter entrado direto dentro do templo para realizar as orações, realizar aquele momento de devoção, procurando preencher o seu coração de paz, sentir-se grato por ter a oportunidade de praticar esse ato de devoção no templo. Mas o que a gente vê é Pedro demonstrando uma responsabilidade com aquele que está passando por necessidade. Pedro, então, fitando os olhos naquele homem que representava a miséria humana, que representa a fraqueza, a fragilidade humana, Pedro, então, antes de entrar no templo para a adoração, para orar, ele expressa a sua compaixão com aquele homem, através do seu serviço em dar ao próximo uma bênção, a cura, aquilo que ele mais precisava. Pedro está enxergando neste ato uma oportunidade de dar restauração de vida e algo mais valioso do que muitos esperam. Talvez para muitos aquela cena do mendigo à porta do templo representasse um estorvo, um incômodo, mas para Pedro representou a melhor oportunidade de demonstrar e realçar o nome de Jesus. Muitos estavam observando Pedro, e Pedro então enxergou nesta oportunidade um momento precioso para glorificar o nome de Jesus. Muitos pedem por algo que talvez vá suprir as suas necessidades de forma plena. Mas muitos, quando pedem, talvez estejam pedindo um alívio passageiro. E quando pedem, e pedem, e pedem, acabam tornando isso como sendo uma obsessão permanente. Eu preciso para hoje, eu preciso para amanhã, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Muitos acabam pedindo, pedindo, pedindo e sempre pedem para tentar suprir algo que vai ser apenas passageiro. Naquela situação de Pedro, Pedro deu algo muito mais valioso do que era pedido. Pedro disse que não podia dar nem prata nem ouro. Isso era o que o mendigo mais desejava. No entanto, era o que menos ele precisava. Esse homem paralítico de nascença, no capítulo 4, versículo 22, confirma isso. Com mais de 40 anos de idade, o dinheiro que ele vinha recebendo não foi suficiente para resolver o seu problema. Há 40 anos,
né? Há quase 40 anos de vida, e durante todo o tempo que ele se colocava naquela posição, recebendo esmolas, isso não foi o suficiente para resolver o seu maior problema. O que o mendigo esperava, é comparativamente a mesma coisa que o mundo exaustivamente procura como única forma de resolver os seus problemas. Sem dúvida que trabalhar e receber pelo seu trabalho, isso é bênção. Mas a busca incansável por bens materiais, por recursos materiais, como se fosse a única alternativa, isso pode levar as pessoas à ruína. Pedro não tinha dinheiro, mas tinha algo de muito mais valor. Pedro tinha o Evangelho de Jesus Cristo para ser apresentado. O Salvador estava sendo revelado àquela vida. E essa dádiva Pedro não podia esconder. Pedro diz: é isso que te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro deu o que tinha. Pedro fez de sua vida uma constante prática de dar o que tinha de melhor, o Evangelho de Jesus Cristo, que dá perfeita saúde no corpo e no espírito. Atos capítulo 3, versículo 16, Pedro dizendo: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Nós, como Igreja de Cristo, temos uma responsabilidade grande em nosso meio hoje, cercado pelo materialismo, pela corrupção, pelo fanatismo, pela busca incansável de coisas que muitos entendem como aquilo que vai suprir as minhas necessidades. Mas supre a necessidade de hoje, amanhã você está correndo demais. Depois de amanhã você vai estar em busca de mais. E parece que aquilo que você está correndo atrás nunca te satisfaz. Como esse mendigo há 40 anos, recebendo esmolas, isso não foi suficiente para lhe dar o que mais ele precisava. O mundo está carente e pedindo por esmolas, ou seja, aquilo que no entendimento humano irá dar um pouco de alento e um pouco de paz em meio a tanto sofrimento. O mendigo nasceu coxo e necessitado. Todos nós nascemos em pecado e necessitamos de restauração. Se um dia nós recebemos algo mais valioso que é a cura da nossa alma e a salvação em Cristo Jesus, sabemos que existem muitas vidas que ainda não receberam. E muitas dessas vidas estão sem saber por aí, apenas pedindo esmolas. Elas estão esperando que alguém pare e dê a essas pessoas o Evangelho da salvação. Essas pessoas estão esperando que alguém pare diante delas e apresente Jesus Cristo. Essas pessoas muitas vezes estão pedindo por algo que não vai resolver o seu problema maior. No entanto, como Igreja de Cristo, para revelar ao mundo, nós precisamos possuir Cristo antes de tudo em nossa vida, em nosso íntimo. Nós precisamos conhecer a Cristo, e não é de ouvir falar, nem de conhecer a história, mas é de com Ele viver, de ter comunhão íntima com Ele permanentemente. E conhecendo a Cristo, de andar com Ele, de viver com Ele, nós podemos então apresentá-lo às pessoas que precisam como o único caminho, como a única verdade e a vida.
Precisamos apresentar esse Jesus em todas as oportunidades que nós encontremos. Precisamos estar prontos para dar, apresentar Jesus, dar aquilo que está em nosso coração. Mas aí fica uma pergunta: se não temos, como dar? Como dar? Naquele texto que eu citei de Mateus 14:16, quando na passagem diz que a multidão estava com fome, e Jesus olha para os discípulos e diz para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Interessante que Jesus conhece tudo mesmo antes que nós pensemos ou falemos. Ele conhecia aquela situação da multidão com fome, do lugar onde eles estavam retirados. No entanto, Jesus, mesmo conhecendo aquela situação, pergunta a Filipe: onde compraremos pães? Jesus está perguntando para Filipe: onde compraremos pães? Mas Filipe responde de forma diferente. 200 denários não seriam suficiente. Ou seja, Jesus perguntou onde, e Filipe está respondendo: a questão não é onde, a questão é que nós não temos dinheiro. Ou seja, 200 denários é muito pouco. Precisamos de mais recursos. É muito pouco. Denário é o equivalente a um dia de salário, a um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias de serviço. Imagina então a quantidade de dinheiro que eles tinham e não era suficiente para comprar pão. Um outro discípulo, André, irmão de Pedro, chega para Jesus e diz assim: nós temos aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas André já adianta e já responde: mas o que é isso para tanta gente? Filipe diz que não tem dinheiro suficiente. André diz que a quantidade de pães e peixes que eles têm é muito pouco. Jesus sabia dessa situação. No entanto, Jesus disse para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos estavam olhando para os recursos materiais e no entendimento deles era muito pouco o que tinham e não dariam conta de resolver esse problema. Jesus, ao pedir que eles mesmos dessem de comer à multidão, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, está fazendo com que os discípulos reflitam na situação de carência que eles se encontravam, na situação de fragilidade em que eles possuíam. Fragilidade na esfera humana, fragilidade no sentido humano de pensar. Os discípulos precisam reconhecer: em nossa humanidade nós não temos recursos e não podemos dar solução a este problema. Em nossa humanidade nós somos incapazes. Nada posso de mim mesmo, nada posso de mim mesmo. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e dependência, é a partir deste momento que Jesus entra em cena e revela o seu poder. Jesus faz a pergunta para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles olham então para os recursos materiais que eles tinham à sua volta. Jesus está procurando fazer com que eles reconheçam que eles são incapazes, dentro da esfera humana, de resolver uma situação como aquela.
Assim que eles olham para dentro deles mesmos e dizem, nada posso de mim mesmo, eles entregam a situação para Jesus, e é aí que ele entra em cena. É a partir do reconhecimento da nossa fragilidade que Jesus manifesta o seu poder. É através do nosso reconhecimento que ele realiza milagres. É quando nós nos rendemos aos pés de Jesus e dizemos, sem a manifestação do teu poder através da minha vida, eu nada sou, eu nada posso fazer. Eu de mim mesmo nada posso, mas por ti tudo posso. Jesus, então, a partir do momento em que os seus discípulos reconhecem a sua falência na capacidade de dar provisão àquela situação, Jesus então entra com providência. Jesus começa primeiramente organizando aquela situação, pedindo para que as pessoas fossem assentadas de forma organizada. Jesus então dá graças e abençoa os recursos que eles tinham. E a partir daí, entra o que é interessante para a nossa reflexão de hoje. E a partir daí, Jesus então pede aos discípulos para distribuir o pão para aquela multidão. Jesus já veio ao mundo e foi oferecido como sacrifício vivo e agradável. Jesus é o pão da vida. Jesus declarou lá em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. A nossa responsabilidade como igreja é igual àquela dos discípulos, distribuir este pão àqueles que têm necessidade, levar e distribuir esse pão da vida aos que têm fome e sede de vida abundante. Muitos estão por aí pedindo migalhas, nós devemos apresentar algo mais valioso do que eles estão pedindo. Devemos apresentar Jesus e o Evangelho da salvação. A ordem de Jesus para nós como igreja é: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é a ordem para nós. Pedro entendeu isso. Pedro deu algo mais valioso do que prata e ouro. Algo que o coxo não imaginava, mas era o que mais ele precisava. O mundo está carente, o mundo está pedindo por esmolas, e o mundo não sabe o que está pedindo. E Jesus quer, através da nossa vida, que nós apresentemos o verdadeiro pão, que alimenta e dá saúde e vida eterna. Assim está o mundo hoje, correndo atrás de milagres, e precisam receber de nós, chamados para servir a Cristo como igreja, apresentar o Evangelho da salvação, o pão da vida, que é para a restauração da alma, do corpo e do espírito. Isso é o que o mundo mais precisa. Assim como Pedro aproveitou aquela oportunidade, estendeu a mão àquele homem necessitado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Muito mais do que ele precisava. Muito mais do que ele queria, mas era o que ele precisava. E Jesus está dizendo para nós hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Apresente o pão da vida. Apresente aquele que vai dar alimento para restaurar para a vida eterna. Amém? Dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso no nosso meio. Um Deus, ó Pai, paciente, um Deus bondoso, benigno, um Deus, ó Pai, que tem sido amoroso. Muitas vezes nós sentimos carência de um abraço e o Senhor está ali pronto para nos abraçar. Muitas vezes nós estamos sentindo carência de algo que às vezes é passageiro, e o Senhor quer nos dar muito mais aquilo que
nós estamos almejando. Molda o nosso coração, molda o nosso espírito, de tal forma que nós possamos, ó Pai, apresentar Jesus Cristo, apresentar a verdadeira palavra de salvação àqueles que precisam em toda e qualquer oportunidade que se apresenta diante de nós. Nós queremos te servir. Nós queremos, ó Pai, ser restaurados para te servir de forma plena. Nós queremos viver, ó Pai, uma vida onde nosso compromisso com a Tua Palavra supera os nossos compromissos humanos. Nós queremos viver para Ti, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor nos coloca hoje, ó Pai, em poder refletir que é importante, mais importante é dar a vida de Jesus, apresentar Jesus como o pão da vida. Muito obrigado, ó Pai, por este momento que o Senhor nos reserva para hoje. E agora, neste momento, ó Pai, nós queremos lembrar daquelas pessoas que necessitam de um afago do Senhor, necessitam de um abraço do Senhor, necessitam, ó Pai, de um consolo do Senhor. Aquelas pessoas que estão carentes, ó Pai, de restauração física, de restauração emocional, de restauração de qualquer espécie, ó Pai. Coloca, ó Pai, essas pessoas de pé. Nós, ó Pai, clamamos por essas vidas, restaura estas vidas no nome santo de Jesus. Nós declaramos o Teu poder sobre estas vidas, poder de restauração, poder que dá graça, poder que levanta. Porque, Pai, queremos que estas vidas se coloquem em pé e assim como esse coxo, ao ouvir as palavras de Pedro, ele saltou louvando a Ti. Que nós possamos, ó Pai, como igreja restaurada, saltar e passar a louvar a Ti e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Só o Teu nome é digno de ser engrandecido, só o Teu nome é digno de ser bendito no nosso meio, ó Pai, por toda a eternidade. Restaura a vida dessas pessoas, ó Pai. Olha aqueles que estão sentindo mais carência, ó Pai, de companhia, de um cuidado. Leva o Teu consolo, ó Pai. Nós clamamos pela Tua providência, pela Tua provisão. Em especial agora, Pai, nós queremos lembrar pela vida dos nossos pastores que estão em um momento de descanso. Cuida deles, ó Pai. Eles que têm se doado em todo o tempo para trabalhar a Teu favor aqui neste lugar. Dá, ó Pai, a eles esse descanso. Ó Pai, que eles possam ser abençoados grandemente por Ti. E assim, ó Pai, através da vida deles, a Tua igreja também, ó Pai, vai sendo cuidada e vai sendo, ó Pai, consolada diante de tantos desafios que temos enfrentado. E através das vidas deles, nós também somos fortalecidos. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco. Te agradecemos, ó Pai, pela semana que tivemos. Te agradecemos, ó Pai, pelo fim de semana que o Senhor já está proporcionando para cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, para que vivamos plenamente na Tua graça e no Teu amor. Fica conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Amém. Nós vamos cantar um último cântico, o hino de número 282, né? Amém. Fique na paz. Deus abençoe. Mais de Cristo eu quero
quero ter, dele o ensino receber, ter a sua compaixão e viver em mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos teus passos prosseguir.